Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A revelação de Deus na batalha espiritual. A palavra do Senhor nos conta a história de Eliseu, profeta de Deus, e a intervenção que Deus trouxe para Israel através do ministério do profeta Eliseu. A Síria estava atacando Israel. E numa guerra, numa batalha, existe estratégia. São artimanhas de um exército contra outro, de um contra o seu inimigo. E o rei da Síria, reunindo os seus comandantes, os seus oficiais, ele ordenava: olha, iremos ficar no acampamento X, e quando Israel estiver passando por este acampamento, nós atacaremos Israel, vamos atacar o rei de Israel. E essa estratégia, por muito bem elaborada que fosse, muito bem planejada, ela não trouxe êxito, não trouxe vitória para a Síria, porque o rei de Israel, com seu exército, não passava por aquele lugar. E se eles mudavam a estratégia, mudavam a cidade, mudavam o lugar, também o rei de Israel não passava por ali. E o rei da Síria ficou apreensivo, ficou querendo saber o que estava acontecendo de uma estratégia tão bem montada, tão bem organizada, e não estavam obtendo êxito. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que o homem de Deus, Eliseu, ele avisava o rei de Israel dizendo: olha, não passe por tal lugar, porque ali tem uma emboscada, ali tem um exército inimigo à sua espreita. E o rei de Israel mandava tropas para averiguar a situação, e assim a sua vida acabou sendo salva. A gente escuta aí no fundo as araras cantando, lugar que tem bastante ave, pássaros, né, que passam cantando, também estão louvando a Deus. E assim a vida do rei de Israel foi salva pela revelação de Deus. Não, a Bíblia diz, não uma ou não duas, a mais vezes foi salva a vida dele. Então ficou turbado com esta situação o rei da Síria, e ele chamou os servos dele, os comandantes, os capitães. Ele falou: se vocês me contarão quem de vocês é pelo rei de Israel. Aí um dos servos dele, conhecendo a situação e conhecendo a verdade, ele disse: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Vê que grandeza, que tamanho o poder do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele traz a revelação, aquilo que está oculto, ainda que estava escondido no quarto, na câmara secreta do rei da Síria, Deus fazia saber ao seu servo, o profeta Eliseu, e Deus dava esse dom, esse talento, a revelação, como uma estratégia de batalha espiritual, como uma arma para vencer as adversidades. Pois quantas vezes o inimigo tem preparado emboscada, tem planejado artimanhas de guerra para vencer você, para vencer o povo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, as armas, as forças do inferno mesmo não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão
contra a casa do Senhor, contra a igreja do Senhor que está guardada, está protegida na presença do Senhor. Que Deus, quando Deus fala, isso é glorioso, isso é muito maravilhoso quando se ouve a voz de Deus, quando alguém traz a palavra do Senhor pregada e aquela palavra se torna uma revelação para a vida de alguém, para aquilo que a pessoa está vivendo. Se você aceita no seu coração, aceita com fé aquela palavra, a tua vitória chegou, a tua solução chegou. Pois quando Deus fala, a terra treme, o mundo estremece ao ouvir a voz de Deus. Ou quando alguém usado do dom da ciência, do dom da revelação da parte de Deus, entregar um recado para você, que está lá no seu íntimo, lá no seu coração, como aquilo que o rei falava no mais íntimo, no mais secreto, Deus mostra o seu poder, trazendo a luz, trazendo ao conhecimento. Quando foi Deus que falou, pode descansar, pode ter certeza que Ele vai cumprir a sua palavra. Aí o rei mandou que prendesse, que fosse preso Eliseu por estar servindo ao rei de Israel, que eles estavam em guerra, Israel e Síria. Aí de repente eles sabem onde está o acampamento, a casa, a morada do profeta Eliseu, onde ele está, e de repente chega ali o grande exército da Síria. E aquele jovem que acompanhava o profeta, o moço, ele olhou e viu soldados, viu cavalos, viu carros de guerras, que tinham cercado a cidade inteira, estava cercada. Ele falou: meu Senhor, que faremos? Aí também uma parte da batalha espiritual, porque ele viu o exército da carne, ele viu o exército da força, ele viu o poder bélico do inimigo, a força do exército adversário, mas ele não tinha os olhos espirituais abertos para ver a força e a grandeza do Deus, a qual sem conhecer ainda de perto, mas estava servindo, junto com o profeta Eliseu. Aí Eliseu disse para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Daí a pessoa para e pensa e soma. Qual é o exército grande, o exército inimigo que tem cercado a sua vida, que tem sido cercado? Às vezes parece que o cerco está por todo lado. E a palavra do Senhor diz, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que glória, hein? Que maravilha! Aí o jovem também viu a visão de Deus, viu a presença do Senhor, que o exército de Deus, o exército do Senhor muito mais numeroso que o exército inimigo, para combater e pelejar em favor do povo de Deus. Aí eles desceram para prender Eliseu, desceram para cercar Eliseu, e Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E ele guiou eles até Samaria. Veja, aí sim é uma estratégia de guerra, quando o pensamento e o plano é colocado na mão de Deus.
Porque eles estavam ali, quantas estratégias já tinham feito contra Israel e não tinha dado certo. Quantas tentativas de emboscar o povo de Deus e não triunfou, não deu certo, porque Deus estava velando pelo seu povo. Mas agora, numa estratégia de Eliseu, ele conduz aquele exército até onde? Até Samaria. Samaria era a capital de Israel na ocasião. E eles são levados até a Samaria, e quando chega em Samaria, ele disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram que estavam no meio de Samaria. Aí quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Você vê que situação que aconteceu. O inimigo que estava descendo contra Israel, contra Eliseu, Eliseu, orientado pelo Senhor, manda que o rei de Israel alimente esse batalhão, esse exército que desceu ali, e eles, em vez de serem feridos, de serem mortos pelos israelitas, eles recebem um banquete. É o que a palavra do Senhor diz, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Assim amontoarás sobre a sua cabeça brasas de fogo. É o que diz a palavra do Senhor. Então ali está a vitória de Deus para o seu povo, em obedecer a palavra do Senhor, em crer na palavra do Senhor. Qual foi a consequência deste ato? A consequência é que houve paz a partir daquele momento entre Israel e a Síria. Que a palavra do Senhor diz que eles voltaram para o Senhor deles, e da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, até o seu inimigo, Deus faz com que tenha paz com ele. Deus abençoe a sua vida, a estratégia espiritual, a batalha espiritual. Nós podemos entender que a estratégia, a vitória, está em obedecer a palavra do Senhor, em confiar na palavra do Senhor, e que Deus usa os dons conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Vemos aqui Deus usando o dom da revelação na vida do profeta Eliseu. E vemos a obediência do rei de Israel à palavra do Senhor e a vitória que veio para eles. A vitória que eles vinham batalhando, procurando alcançar na guerra, eles alcançaram na paz, confiando na palavra do Senhor. Descanse na palavra do Senhor, confie que ela é fiel e verdadeira, e Deus pode te abençoar grandemente, cada dia mais, mediante a sua fé depositada em sua palavra.